Esta estranha morte permanece sem solução até os dias de hoje. Contarei agora o caso A Noiva de 8 Dias. Na noite do dia 20 de maio de 1947, o corpo de Christina Hatwell, de 22 anos, foi encontrado a 45 metros da cabana de sua lua de mel, em apenas 20 centímetros de água, nas margens de um rio em Severn Falls, Ontário. Christina tinha 22 anos e trabalhava em um banco. Ela namorava um ex-veterano do exército, John Ray, de 26 anos, mais conhecido pelos amigos como Jack. A família de Christina não gostava muito de seu namoro com Jack, pelo fato de ele não ser apostólico romano como eles, e também devido a seu colega de quarto, Ronald Berrier, de 28 anos. Ronald era cabeleireiro e dançarino de salão. Os pais de Christina não gostavam de Ronald, pois achavam que ele era muito autoritário e passava muito tempo com o casal, o que era um comportamento muito estranho. Tanto que as pessoas se perguntavam se Ronald não poderia estar apaixonado por Christina. A família de Christina tentou várias formas de separá-la de Jack, mas todos os seus esforços sempre falhavam. Foi então que, devido a isso, Christina, totalmente apaixonada por Jack, parou de ir para sua própria casa. E quando a irmã de Christina, Ellen, foi até o apartamento de Jack e Ronald para tentar levar Christina de volta para casa, as duas tiveram uma briga muito séria. Tanto que os vizinhos chegaram a chamar a polícia para apaziguar as coisas. Foi então que, alguns dias depois da briga, em 12 de maio de 1947, que Christina e Jack acabaram fugindo. E nesta fuga, os dois resolveram se casar. Depois de se casarem, eles voltaram e passaram alguns dias no apartamento de Jack e Ronald, e no dia 17 de maio, 5 dias após o casamento, eles foram para uma casa de campo de propriedade de Ronald para passar sua lua de mel. O mais bizarro é que Ronald foi junto para a cabana com o casal recém-casado. Em 20 de maio, 8 dias após o casamento dos dois jovens, Ronald relatou que deixou Christina e Jack na cabana e foi tomar um sol no rio Severn. De acordo com Ronald, quando ele retornou para a cabana, ele ficou chocado ao ver que ela estava em chamas. Ronald correu para a cabana em chamas e procurou por Christina e Jack. Ele encontrou Jack na sala de estar. Ele estava inconsciente e sangrava muito em um corte na testa. Ronald sacudiu Jack, que estava no que parecia um torpor, completamente desorientado, e não conseguia dar uma resposta. Depois que Ronald tirou Jack da cabana em chamas, ele voltou para procurar por Christina, mas não a achou em lugar algum. Com toda a comoção, os vizinhos já se reuniam em frente à cabana em chamas. Então, Ronald pediu para que alguns tentassem apagar o fogo, enquanto ele procurava por Christina. E, de acordo com Ronald, ele achou Christina a cerca de 45 metros da cabana, de bruços na margem do rio, em o que parecia apenas 20 centímetros de água cobria sua cabeça. Ela estava descalça e ainda usava seu pijama e não possuía nenhuma queimadura. Jack foi levado ao hospital e tratado. Ele tinha um ferimento na cabeça, queimaduras e estava aparentemente em choque.
Os resultados de sangue de Jack revelaram uma enorme quantidade de codeína, que é um medicamento mais leve que a morfina e é usado para tratar a dor. Em doses altas, pode causar torpor e desorientação. Jack foi posteriormente interrogado pela polícia, mas não conseguiu se lembrar de nada, provavelmente por causa da dose alta de codeína que ele tinha no sangue. Uma autópsia em Christina determinou que ela não havia sido agredida fisicamente e não havia sinais de queimadura em seu corpo ou danos causados pela fumaça em seus pulmões. Os exames de sangue revelaram vestígios de codeína em seu sistema, a mesma droga encontrada durante os testes de Jack. A autópsia concluiu que a morte de Christina foi causada por afogamento. Em 19 de junho, foi aberto um inquérito para apurar o que havia de fato ocorrido, mas até hoje a morte de Christina permanece um mistério. Agora falarei um pouco sobre as teorias do arquivo do caso. No inquérito sobre a morte de Christina, Ronald disse que pouco após os dois chegarem na cabana, Christina ficou mal-humorada e emotiva. Christina aparentemente ficava entre chorar incontrolavelmente e não se comunicar. Ronald disse que ela perguntou repetidamente se ele achava que Jack realmente a amava, mostrando que ela não tinha certeza sobre sua posição com seu novo marido. Se tudo isso for verdade, pode ser uma indicação de que Christina estava passando por problemas de saúde mental. Mas é importante notar que temos apenas a palavra de Ronald, que Christina estava agindo de forma estranha. Ronald afirmou que escondeu de Jack o comportamento de Christina porque não queria estragar a lua de mel deles. Também, durante o inquérito, Ronald apresentou 3 cartas como prova de que Christina era suicida e assassina. A primeira carta foi endereçada a Ronald e datava de 6 de abril, domingo de Páscoa, cerca de 5 semanas antes do casamento. Christina escreveu que havia tentado o suicídio por envenenamento, explicando: "Esta será a melhor saída, pois não suporto a ideia de outra garota tê-lo." A segunda carta, também escrita para Ronald, foi escrita pouco antes de Jack propor o casamento. Nesta carta, Christina disse que tentou matar a si e a Jack envenenando a comida deles. A terceira carta, curiosamente, foi endereçada a uma senhora Thomas, a proprietária do apartamento em que Christina ficou por um curto período com Jack e Ronald, antes de ir para a casa de campo. Ronald disse que Christina deu a ele a carta e pediu para enviar, o que foi um dia antes dela morrer. Uma parte da carta dizia: "Rony está no barco em algum lugar. Quando ele voltar, tudo estará acabado. Ele deve estar com medo de que algo aconteça, pois ficará mais um dia para garantir que voltaremos para Toronto com ele." Se autênticas, essas cartas poderiam indicar que Christina era de fato suicida, bem como capaz de matar. Mas as cartas eram de fato autênticas? No inquérito, um especialista em caligrafia confirmou que as cartas foram escritas por Christina. Isso, no entanto, não é uma evidência infalível. Apesar de ser muito usado, o artifício de um perito em caligrafia, em 2019, pesquisadores em caligrafia forense relataram que é uma evidência muito fraca para se provar algo. A análise de caligrafia é menos confiável do que outros métodos científicos de analisar provas.
Com este fato, será que pode-se ter certeza de que o próprio Ronald não poderia ter escrito as cartas e copiado a letra de Cristina, já que 2 cartas foram endereçadas a ele e a terceira carta, onde Cristina confessava seu plano de assassinar seu novo marido, foi para uma pessoa que Cristina mal conhecia, a senhoria do apartamento de Jack e Ronald. É um tanto difícil de engolir essa história das cartas. Durante o inquérito, a credibilidade de Ronald foi questionada quando sua história mudou substancialmente. Ele inicialmente disse à polícia que encontrou Jack sozinho na cabana, colocou-o em segurança e procurou por Cristina, mas não conseguia encontrá-la. Em sua declaração revisada, Ronald afirmou que quando entrou na cabana em chamas, encontrou Cristina ao lado de Jack. Ela estava chorando e completamente taciturna. Quando ela se recusou a responder ou a sair de casa, Ronald arrastou Jack para fora. Cerca de 15 minutos depois, quando a fumaça começou a sair da porta da cozinha, Ronald disse que voltou a entrar na cabana para salvar Cristina, mas que ela havia sumido. Este relato convenientemente faz Cristina parecer culpada, mas difere drasticamente de todos os outros relatórios que Ronald deu sobre o incidente. Quanto mais se descobria sobre esse caso misterioso, menos provável é que Cristina tenha morrido por suicídio. Mas então, como ela acabou morta em um rio apenas 8 dias depois de seu casamento? A teoria era de que Cristina havia sido assassinada. Surgiu a teoria de que Ronald teria assassinado Cristina, mas qual seria o motivo para isso? Acontece que Ronald tinha 2 motivos: amor e dinheiro. Vamos falar um pouco do motivo amor. Ao contrário do que a família de Cristina pensava, Ronald não era apaixonado por ela, mas sim por Jack. Acontece que logo após a morte de Cristina, Jack confessou que ele e Ronald tinham um relacionamento íntimo. Mais tarde, Jack disse que foi coagido a dizer isso, mas depois de vários questionamentos, ele resolveu confessar que de fato ele e Ronald tiveram sim um relacionamento, mas que havia terminado há muito tempo. Após vários questionamentos, Ronald acabou também confessando o relacionamento e disse que já havia acabado. Moradores de Seven Falls, que conheciam os 2 homens, confirmaram o relacionamento próximo que eles tinham, conforme testemunhado durante suas muitas viagens à casa de campo. Eles também disseram que havia muita fofoca sobre por que Jack havia se casado quando ele estava claramente com Ronald. Até a própria família de Jack teria achado o casamento surpreendente por causa de seu relacionamento com seu melhor amigo. Resumindo, é possível que Ronald estivesse com ciúmes muito grande de Cristina, e quando os 2 se casaram, Ronald pôde ter pensado que perderia Jack para sempre, e que o amor dele por Jack era tão grande que ele poderia ser sim capaz de matar por ele. Agora, o motivo: dinheiro. Ronald estava tendo problemas financeiros e matar Cristina o beneficiou financeiramente de várias maneiras. Primeiro, pouco antes de se casar com Cristina, Jack fez 2 apólices de seguro de vida, um para ele e outro para Cristina, e Ronald foi o beneficiário de ambos.
Havia também uma cláusula de dupla indenização, que afirmava que o beneficiário receberia o dobro da quantia em caso de morte acidental de qualquer um dos cônjuges. Isso significa que Ronald teria arrecadado cerca de 260 mil em dinheiro de hoje se Jack e Christina tivessem morrido naquele dia na casa de campo. Em segundo lugar, Ronald também fez uma apólice de seguro da cabana que pegou fogo misteriosamente, e essa apólice nomeou Jack como seu beneficiário, mas também veio à tona que Ronald era o principal beneficiário de Jack em seu testamento. A família de Jack ficaria sem nada, tudo iria para Ronald se Jack morresse. Terceiro, a aliança de casamento cara de Christina nunca foi encontrada, levando alguns a acreditar que Ronald poderia tê-lo roubado da cena do crime. Depois que o caso deles e os detalhes sobre como os dois homens lucrariam com a morte de Christina foram divulgados, suspeitou-se que Ronald e Jack estivessem envolvidos no assassinato dela juntos. Isso pode ser verdade, mas segundo todos os relatos, Jack não tinha personalidade para isso. Ele evitava ativamente o confronto, era facilmente manipulado por outros. Portanto, é possível que Jack tenha sido dominado por Ronald e levado a fazer ações das quais ele não percebeu a ramificação até que fosse tarde demais. No final das contas, citando a falta de evidências concretas, o inquérito foi incapaz de determinar se a morte de Christina resultou de um crime. O assunto foi então abandonado e Jack e Ronald saíram completamente livres. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Comente aí embaixo qual das teorias você acredita que possa ter acontecido. Será que Ronald realmente matou Christina? Será que ela se suicidou? Curta e compartilhe esse vídeo, assim você ajuda o canal a crescer. Muito obrigado e até a próxima!